A busca por novos compostos químicos sempre foi fascinante, e a invenção química trouxe vários avanços tecnológicos, embora não sem consequências imprevisíveis e terríveis. Em 1974, dois cientistas americanos publicaram uma teoria segundo a qual os gases aparentemente inofensivos usados em geladeiras e latas de spray estavam destruindo a protetora e delicada camada de ozônio da atmosfera. Se a teoria se provasse verdadeira, isto não só significaria um aumento substancial na incidência de câncer de pele, mas também consequências altamente incomensuráveis para a produção de alimentos. Desta forma, por vários anos, cientistas em todo o mundo buscaram a validade desta teoria, mas sem sucesso. No entanto, se a teoria fosse provada, a humanidade enfrentaria ainda um outro dilema fatal. Como reagir diante de um aviso que até aquela época havia sido teórico? Lições não aprendidas. Distribuição sinapse. Um buraco no céu. A história da camada de ozônio. Esta latinha aqui é usada de centenas de maneiras para tornar a vida de vocês mais fácil e agradável. Contém um aerossol e é claro que vocês sabem o que é. Mas o que estas duas coisas têm em comum? A resposta é o freon, hidrocarbonetos fluorados usados como agentes refrigerantes nas bobinas de suas geladeiras e como propelentes em aerossóis de todos os tipos. A história do freon, ou gases CFC, começou nos anos 20 com a produção em massa de geladeiras, para que os alimentos fossem guardados com segurança e por mais tempo. Antes da era da refrigeração, muita comida estragava, os alimentos eram desperdiçados, as pessoas viviam com problemas estomacais, fora os efeitos mais sérios de intoxicação alimentar. Por isso, o advento da refrigeração foi altamente crucial. Embora os primeiros refrigeradores a chegar no mercado tenham provado sua popularidade, também eram um risco à saúde. Os refrigerantes dos primeiros anos eram muito perigosos. Eram amônia, dióxido de enxofre, substâncias químicas que podiam ser diretamente tóxicas ou danificar os alimentos. Havia muitas histórias nos jornais locais sobre famílias que morriam em decorrência de vazamentos de refrigeradores ou problemas de saúde, como os respiratórios, além dos incêndios e explosões. Foi uma época muito perigosa em termos de refrigeradores e ar-condicionados. Os fabricantes de refrigerantes, como a divisão de refrigeração da General Motors, logo desenvolveram um composto mais seguro, com o seu mais notável cientista, Thomas Midgley, descobrindo um refrigerante em 1930 que foi registrado como freon, não inflamável e não tóxico. Para provar, Midgley inalou o freon e em seguida apagou uma vela diante de uma assembleia impressionada da Sociedade Química Americana. Às vezes eles diziam que era seguro como leite, perfeito, e um milagre químico, provando que a química podia resolver qualquer problema que as pessoas tivessem. A aplicação dos gases CFC em refrigeradores tornou-se um enorme sucesso e seu uso logo se estendeu a esponjas para louça, espumas de borracha, isolantes de espuma e latas de aerossol. Hoje, o freon fabricado pela DuPont é usado como propelente em muitos tipos de produtos com aerossol. Eles tornam a sua vida mais fácil, mais segura e mais agradável. Melhorias para uma vida melhor através da química. Pelos anos 50 e 60, a típica família americana tinha cerca de 40 latas de aerossol com usos variados, laquês, inseticidas, tintas em spray, etc. Tanto que a emissão de CFCs disparou para quase 1 milhão de toneladas por ano. Mas a questão era, para onde eles iam? O cientista inglês James Lovelock resolveu medir o nível de CFCs em várias partes do mundo e desenvolveu um instrumento eletrônico capaz de mesurar as concentrações microscópicas de CFC até a trilionésima parte. Durante 30 anos, os CFCs foram liberados na atmosfera e ninguém se deu ao trabalho ou podia, de fato, medi-los em pequenas quantidades.
Mas Lovelock conseguiu fazer as medições suficientes em todo o mundo. Ele navegou até a Antártica e voltou, mediu os gradientes de latitude de todos os CFCs que, é claro, nunca haviam sido liberados naquele tempo no hemisfério sul. E foi possível fazer alguns cálculos bem aproximados. 99% de todos os gases CFCs já liberados ainda estão na atmosfera. Quando o cientista americano Sherwood Rowland leu sobre as medições de Lovelock, ele e o colega Mário Molina decidiram investigar o que aconteceu com estes gases e desenvolveram uma teoria que mudou a nossa concepção do mundo. Eu sabia, pelas experiências que fazíamos no fim dos anos 60 e início dos 70, que os clorofluorcarbonos podiam ser decompostos se houvesse energia suficiente para tal. Ao saber que Lovelock os havia detectado na atmosfera, a pergunta surgiu: o que será que acontece com eles? Rowland e Molina concluíram que os gases sobem lentamente para a estratosfera, camada superior da atmosfera, onde se misturam com a camada de ozônio, a proteção contra os raios ultravioleta nocivos do Sol. E aqui, os raios solares liberam o cloro do CFC, que sucessivamente ataca o ozônio antes de escapar de novo, dando início a uma reação em cadeia. Em média, perdem-se cerca de 100 mil moléculas de ozônio para cada átomo de cloro produzido. Voltando a 1 milhão de toneladas de CFCs liberadas na atmosfera aproximadamente a cada ano, pensando nos anos 70, e multiplicando por 100 mil, chega-se a uma quantidade importante, numa escala global. Rowland e Molina calcularam que se a produção de CFCs continuasse a aumentar no mesmo ritmo, o que em 1995 teria causado uma redução global de ozônio de 7%, por volta de 2050, a destruição ficaria entre 30% a 50%. Um cálculo de fato alarmante, uma vez que mais raios ultravioleta alcançariam a superfície da Terra e tamanha radiação ultravioleta afetaria o crescimento da vegetação e aumentaria significativamente os casos de câncer de pele. A primeira reação é: nós fizemos. Em algum lugar, perdemos um fator em 1.000. Então é melhor checar o cálculo. Fizemos isso e vimos que não tínhamos perdido. Portanto, na reunião da Sociedade Química Americana, em setembro de 74, declarei numa entrevista coletiva que a fabricação de CF6 deveria ser suspensa, e foi lenha na fogueira. A teoria sensacional de Rowland e Molina chegaram às primeiras páginas de todos os jornais do mundo, começando pelos Estados Unidos, onde o New York Times, em setembro de 74, alertou que latas de spray representavam uma ameaça à Terra, e o Philadelphia Inquirer que a Terra seria destruída não com um bang, mas com um silencioso pif. A indústria de CFC não gostou da teoria de Rowland e Molina, e muito menos da demanda crescente para banir o CFC das latas de aerossol. Pois a produção havia disparado e se tornado uma indústria de US$1 bilhão, que empregava mais de 500 mil pessoas. Para neutralizar a situação, a maior fabricante de gases CFC do mundo, a DuPont, anunciou às principais revistas e jornais americanos: produtos de aerossol sofrem sob uma nuvem de culpa presumida. Consideramos isto injusto. A indústria de CFC, então, organizou um tour com palestras de duração de 1 mês com críticos da teoria do ozônio. Um dos cientistas ingleses, Richard Scorer, acusou Rowland e Molina de profetas do dia do juízo final. E no periódico Chemical Week, depreciou a teoria deles como lixo absurdo.
E nos anos seguintes, a indústria de CFC gastou milhões de dólares insistindo na simples mensagem: a redução da camada de ozônio pelos gases CFCs é apenas uma teoria. Vamos investigar de perto. Um dos poucos lugares onde a camada de ozônio da estratosfera vem sendo medida é a estação britânica de Halley Bay, no Polo Sul. Apesar de as mudanças não terem sido confirmadas, a teoria ainda é preocupante. Naquele tempo, pouquíssimas pessoas entendiam de verdade de ozônio e faziam medições. Tudo soava de fato deveras alarmante, mas era muito difícil compreender o que estava acontecendo. A simulação computadorizada ainda estava no início e os cálculos químicos são extremamente complicados. Era como rabiscar atrás de um envelope e coçar a cabeça. Muitos dos céticos diziam: até que possam demonstrar que o ozônio está se perdendo, por que devemos aceitar esta teoria? Então a NASA estruturou um programa de pesquisas bastante consistente. Nesta pesquisa, medíamos o ozônio na atmosfera. Fazíamos observações por satélites e na base terrestre. Tentávamos entender a química no laboratório e elaborávamos simulações de como a atmosfera se portava. Nosso programa era bem abrangente. Antes da aurora do dia de hoje, este balão foi lançado no Novo México, transportando instrumentos científicos para a estratosfera. O avião espião em alta altitude vem colhendo amostras dos níveis de ozônio há meses. Foguetes de sondagem lançados da Virgínia também estão sendo usados, e satélites estão transmitindo observações do espaço como parte da iniciativa para descobrir quão perigosa a situação pode estar. Mas os cientistas do governo dizem que, apesar do esforço maciço, levará muito tempo para termos informações sólidas. A redução da camada de ozônio é ainda apenas uma teoria. E talvez só daqui a muito tempo possamos saber ao certo se a Terra ficará ou não exposta a uma radiação ultravioleta mais forte. Mesmo assim, a questão é relevante. O público logo ficou preocupadíssimo que estes fluorcarbonos pudessem mesmo causar efeitos adversos à saúde, como o câncer. Se existe uma palavra no dicionário que apavora alguém nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, é a palavra câncer. Uma vez surgido um elo entre fluorcarbonos, a camada de ozônio e o câncer, o público começou a gritar. A Agência de Proteção Ambiental americana estimou que um aumento na radiação ultravioleta faria o número de casos de câncer de pele chegar a 1 milhão por ano, se o uso dos CFCs não diminuísse. A EPA também receava que a radiação enfraquecesse o nosso sistema imunológico e, assim, fizesse crescer o risco de doenças contagiosas. As autoridades americanas logo reagiram e, em 78, baniram o uso dos gases CFC em latas de aerossol. A indústria começou a pesquisar atrás de substitutos para os CFCs, mas, em decorrência do banimento dos CFCs em aerossóis, o debate público esmoreceu. Nos Estados Unidos, a EPA baniu os usos. Algumas nações nórdicas também, mas tudo sossegou depois disso. E por um longo tempo não houve nenhuma investigação científica que virasse manchete, e as ONGs ambientais não abriram a boca. Segundo as pesquisas, o público achou que o problema estivesse solucionado, que os CFCs só eram usados em produtos de aerossol e que foram banidos. Por isso, em países como os Estados Unidos, as pessoas achavam que não havia nada errado e ninguém as chamava à ação. No fim dos anos 70, o uso de gases CFCs havia caído, mas só para levantar de novo, pois o boicote dos CFCs em latas de aerossol causou apenas um efeito limitado e não podia contrabalançar o aumento do uso de refrigeradores e isolantes de espuma, sobre o qual ninguém parecia se preocupar, por se tratar ainda só de uma teoria e, naquela época, ninguém era capaz de medir uma redução da camada de ozônio ou uma elevação na radiação ultravioleta.
A estação britânica de Halley Bay, no Polo Sul, mede o ozônio na atmosfera desde 1957. Mas só no início dos anos 80, os cientistas começaram a notar flutuações extraordinárias na camada de ozônio. Mesmo assim, ainda acharam difícil crer no que estavam observando. Havíamos medido quantidades de ozônio diminuindo aos poucos por cerca de 3 a 4 anos. O que não falta é coisa para verificar. Eu disse às pessoas que todos eram jovens, muito bem treinados, enviados a 16 mil quilômetros de distância para fazer medições. Vendo algo estranho, a primeira coisa a pensar é o que eles fizeram. Deve ter sido alguma besteira. Demora um bocado passar por isso, se convencer de que suas medições estavam certas. Joe Farman também se perguntou por que os computadores da NASA não rastrearam a mesma redução da camada de ozônio sobre o Polo Sul. Mas eles não estavam programados para lidar com tais flutuações substanciais. A NASA estava monitorando a camada de ozônio de satélites que deviam ser bem mais exatos e bem mais globais. Mas acabou que a NASA, na programação de sua coleta de dados, estava ignorando as leituras muito baixas e as muito altas de ozônio. Então, praticamente foi eliminada qualquer possibilidade em termos de níveis baixos de ozônio. Normalmente se pensa, acho que sei quanto ozônio deve haver lá, mas se está fora do que são 95%, rejeita-se a suposição, pois deve ser um erro, basicamente. Não há nada de errado com isso. O que os cientistas que fizeram as medições não conseguiram ver foi que o início, assim que eles lançaram o satélite, talvez só estivessem perdendo 1% de seus dados. Depois, no ano seguinte, 5%, no próximo 20% dos seus dados iam embora. Portanto, ano após ano, iam perdendo cada vez mais dados. Depois de hesitar por vários meses, Joe Farman decidiu publicar as descobertas feitas em Halley Bay. Em apenas alguns anos, a camada de ozônio sobre o Polo Sul havia sofrido uma redução de 30% a 40%. Suas descobertas surpreenderam os cientistas de todo o mundo, pois suas consequências são bem mais sérias do que Rowland e Molina previram. Há um buraco enorme no céu, aproximadamente do tamanho dos Estados Unidos, a área azul desta figura aqui. Foi eletrizante, um evento impressionante, vívido para o público. É uma das imagens que qualquer um reconheceria. Se você vir uma foto do buraco de ozônio na Antártica, as pessoas de todo o mundo, em países desenvolvidos e em desenvolvimento, reconhecem, pois foi prova absoluta de que os seres humanos eram capazes de destruir a atmosfera e de que isso seria totalmente inaceitável, tanto em termos ambientais quanto econômicos, sofrer estes efeitos. As descobertas de Joe Farman ainda chocam quase todo o mundo e fortalecem os empenhos internacionais para substituir o uso de gases clóricos com compostos menos nocivos, no entanto mais caros, e a indústria acelera o desenvolvimento de substitutos. Mas ainda não foi 100% provado que são os gases CFCs que estão de fato arruinando a camada de ozônio. Em março de 86, a NASA mandou uma expedição a McMurdo, no Polo Sul, para determinar se havia correlação entre os gases de cloro e a redução da camada de ozônio. Mas quando a expedição apresentou o relatório para um público ansioso, a resposta foi hesitante. McMurdo, aqui é NSF Washington. Está me ouvindo, câmbio? Houve alguma coisa? Estamos ouvindo você em alto e bom som agora. Pode nos contar o que suas experiências revelaram? Acredita que os fluorcarbonos estejam causando esta redução e o buraco de ozônio que você está estudando? Como acabei de dizer, achamos que não estabelecemos a causa do buraco agora. Os cientistas de todo o mundo continuaram buscando uma explicação para o que estava havendo na atmosfera superior. E no ano seguinte, a NASA enviou uma nova e maior expedição. O que nós precisávamos desesperadamente era de alguém para medir o que eu chamava de prova indiscutível, o radical livre de monóxido de cloro, que era o responsável por toda a perda de ozônio. Então, formamos uma grande expedição, cuja base era no sul do Chile, em Punta Arenas, onde enviamos balões até a camada de ozônio para medir ozônio, não só a quantidade, mas a localização.
Tínhamos gente para fazer as medições na atmosfera, gente para fazer simulações e gente para investigar a dinâmica da atmosfera. Tínhamos um DC-8, que também podia fazer as medições, e isso acontecia na camada de ozônio. E tínhamos um U-2, um ER-2, um avião espião U-2 convertido que podia voar diretamente para a camada de ozônio. Foi realmente uma expedição singular. Enquanto a expedição da NASA estava em Punta Arenas, um grupo internacional de representantes se reuniu em Montreal, no Canadá, para negociar um tratado de proteção da camada de ozônio. Várias reuniões internacionais sobre o assunto já haviam sido realizadas, mas com o buraco de ozônio finalmente descoberto, as coisas começaram a acontecer de verdade. Em Montreal, houve uma verdadeira mudança de opinião. Essa virada, eu acho, ficou clara na reunião de que algo precisava ser feito. A luta foi intensa até o último minuto, mas no fim, o tratado foi concluído. Os termos difíceis foram acertados e foi a maior festa quando o tratado foi assinado. Uma grande alegria entre todos os participantes. O Protocolo de Montreal é o primeiro acordo internacional que obriga os países a reduzirem 50% o seu consumo de CFCs em mais de 10 anos. Historicamente, o acordo é único, visto que ainda não foi estabelecido que os gases CFCs esgotem de fato o ozônio. Os políticos em Montreal provavelmente teriam feito mais se tivessem o mesmo conhecimento que os cientistas em Punta Arenas. Apesar de termos nos convencido como cientistas que entendíamos como e por que o ozônio estava reduzido, não deixamos os governos que estavam negociando em Montreal saber os resultados. Se tivéssemos dito aos governos que havíamos provado que o cloro produzido pelos homens estava destruindo o ozônio, e se eles tivessem formado um grande sistema internacional para regular o cloro e 6 meses depois descobríssemos algum erro nosso, nós perderíamos toda a credibilidade. 6 meses depois das negociações em Montreal, a NASA publicou a prova conclusiva do que reduz a camada de ozônio. A prova indiscutível que encontramos foi eficiente. Havia uma perfeita anticorrelação entre o ozônio e os radicais livres de monóxido de cloro. Ou seja, quanto mais avançávamos no buraco de ozônio, a área de ozônio reduzido, a concentração de ozônio baixava. E a concentração ou a abundância de radical de cloro subia. As nossas experiências demonstraram, sem dúvida, que os fluorcarbonos que liberávamos no hemisfério norte estavam afetando o ozônio sobre o Polo Sul. A expedição da NASA finalmente provou o que Rowland e Molina haviam previsto claramente 13 anos antes, e os dois cientistas americanos receberam o Prêmio Nobel alguns anos depois. Mas são só as específicas condições climáticas do Polo Sul que ajudam a causar a redução da camada de ozônio? People still said, okay, you've now seen the Antarctic ozone hole. As pessoas ainda disseram, tudo bem, agora vocês viram o buraco de ozônio na Antártica, associaram isso a fluorcarbonos, a atividades humanas. Mas não verificamos observações em outras partes do mundo. Então, o próximo passo importante era reanalisar todas as observações de ozônio pelo mundo. Ao nos separarmos de acordo com os cursos de ozônio por latitude e estação, de repente verificamos que havia perda de ozônio. Isso deixou as pessoas mais preocupadas, pois a perda era sobre as latitudes medianas e as altas latitudes, ou seja, sobre os Estados Unidos e a Europa. E esse fato influenciou bastante a próxima série de negociações depois do Protocolo de Montreal. Os anos seguintes trouxeram sucessivas conferências sobre a camada de ozônio, em Helsinki, Londres e Copenhague. E os países desenvolvidos adotaram um plano para acabar aos poucos com os gases CFCs e inúmeros outros compostos redutores de ozônio. No entanto, algo ficou cada vez mais claro, que apesar de os países em desenvolvimento só usarem 1/10 do consumo total mundial de CFCs, eles também precisam ser incluídos no plano de extinção gradual. Todos perceberam que, como a Índia, a China e outros países se tornaram mais ricos, os mesmos produtos que usam CFC na Europa, na América do Norte e no Japão, usariam CFCs na China e na Índia.
As pessoas se deram conta de que não se tratava só de proteger a estratosfera eliminando o uso em países desenvolvidos, mas também de fazer o mesmo em países em desenvolvimento. No início dos anos 90, os países desenvolvidos estabeleceram um fundo multilateral para ajudar os países em desenvolvimento a findar aos poucos sua produção de CF6 e mudar para substâncias menos nocivas. Nos anos seguintes, quase 2 milhões de dólares foram gastos num gigantesco processo de reconversão. Só a China recebe pouco menos de $500 bilhão para extinguir aos poucos sua produção e depósitos, assim reduzindo seu consumo de CF6 em 2/3. É a primeira vez que fábricas em países do terceiro mundo são fechadas pelo bem do ambiente global. Em poucas décadas, a comunidade internacional conseguiu limitar o consumo de gases redutores de ozônio em mais de 90% e novos substitutos estão em uso. Restam apenas alguns poucos problemas não resolvidos. A questão do ozônio é uma questão do passado. Precisamos chegar ao final da eliminação gradual de todas as substâncias químicas controladas pelo Protocolo de Montreal. Há um grande empenho no momento para eliminar completamente todas as linhas de produção nos países da antiga União Soviética, de onde parte do mercado negro vinha. Mas nós podemos olhar para trás e afirmar que trata-se de um assunto que resolvemos muito bem. A Agência de Proteção Ambiental americana estima que o Protocolo de Montreal evitou um aumento explosivo de câncer de pele, de cerca de 2 milhões de casos por ano. Mas as consequências do uso de CF6 que já foram admitidas permanecerão por décadas. Ainda temos o buraco de ozônio na Antártica e alguns anos são piores que outros. O ano passado esteve entre os piores. Segundo as melhores estimativas, poderíamos salvar a camada de ozônio dentro de 40 a 50 anos, mas há outros cálculos de que isso possa chegar a 100 anos. Mesmo com a extinção completa em todo o mundo, a aquiescência total de todas as nações no mundo, ainda temos de 50 a 100 anos antes da recuperação completa. A atmosfera é ainda uma das piores partes observadas do mundo, apesar de todos os esforços para vê-la. É uma divisão matemática imensamente complexa. Eu tenho que ser humilde e dizer, o aquecimento global, por exemplo, existe uma física muito simples em suas raízes. Junte mais gases radioativos e o equilíbrio de energia será afetado. O que isso quer dizer? Bom, significa que a superfície está ficando mais quente, que os ventos sobem, que há mais furacões e etc. Não temos ideia do que poderá acontecer. Por isso temos que dizer, vamos mudar o mundo com a calma que pudermos, para que haja alguma esperança de sair do atraso, quando nos dermos conta do que é ou não importante. Mas imaginar que haja um especialista em algum lugar que possa responder a estas perguntas é ridículo. Versão brasileira Alcateia.